Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Yuri Messias Cardoso, sou estudante de jornalismo e fundador do blog Jornalista Informação. E hoje eu venho conversar com Eduarda Moreira Duda. A Duda é uma artista de acrobacia aérea, especialista em faixa, corda lisa, mastro pendular, polidense e tecido acrobático. Ela participou das competições Aerodance Show em São Paulo em 2023. Essa competição, inclusive, conquistou o primeiro lugar de overall aéreos. E ela também participou de Valinhos em Dança em 2023, também em São Paulo, com a performance em tecido acrobático em trio e também em faixa aérea. É muita informação da vida dela que a gente vai conversar aqui hoje. Para além das competições, ela também se dedica à formação de novos artistas. Ela é fundadora e instrutora do Estúdio de Artes Circenses em São Gonçalo, o Voar e Circos, que acaba de inaugurar sua sede própria. E sobre isso e sobre a sua trajetória profissional e a sua trajetória artística que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Duda. Muito obrigada, estou ansiosa aí para a gente seguir com a entrevista. É isso, é a nossa primeira entrevista aqui, então a gente está se habituando a esse formato, né? E a primeira coisa que eu gostaria de saber é como que a arte entrou na sua vida, especificamente a arte circense, né? E, mais específico ainda, tecido acrobático e acrobacias aéreas em geral. Então, eu sempre gostei muito assim de atividade física, de esportes, e na época eu já fazia calistenia, crossfit, mas assim, eu nunca nem tinha ouvido falar do que era acrobacias aéreas de circo, eu não sabia nem que alguém ensinava isso fora do circo, fora das lonas. Só que assim, por um acaso, o meu pai, ele é triatleta, e ele estava treinando ali na Praia da Boa Viagem, em Niterói, e aí ele avistou umas meninas penduradas numa ponte, se pendurando, fazendo várias acrobacias num pano. E ele achou aquilo interessante. Aí ele chegou para mim e falou: Duda, eu vi umas meninas fazendo uns negócios pendurados no pano, numa praia. Eu achei muito bonito. Você não quer ir lá ver como é que é? Falei, eu fiquei curiosa. O que é isso? Aí a gente foi lá e estava rolando uma aula. Aí eu vi, achei muito interessante e marquei minha aula experimental. Fui fazer a aula, de cara eu já gostei muito. Falei, caraca, que legal, quero fazer. Comecei a fazer. E aí um grande desafio para mim no início foi medo. O tecido, ele tem um grande desafio de trabalhar com altura. E se você tem medo de altura, ele pode ser assustador e muito desconfortável no início. E eu tenho esse problema. Eu tinha muito medo de altura. Então, assim, eu cheguei até a pensar que, poxa, eu acho que não é para mim. É uma atividade que eu gostei tanto, mas ela me desafia de uma forma que eu chegava a passar mal de medo. E toda aula, às vezes, eu ia ansiosa, pensando, meu Deus, vou ter que fazer alguma coisa lá do alto hoje. Mas isso, de certa forma, também me desafiava. Eu falei assim, caraca, será que eu vou conseguir? E quando eu consegui, eu me sentia muito bem. Então, assim, no tecido a gente também faz movimentos de queda, né? Que não é exatamente algo de acidente, a gente se joga porque a gente quer. Mas, assim, a gente se enrola direito, né? Para garantir que é tudo muito seguro. Isso me apavorava mais ainda, foi um grande desafio, assim, para mim. Mas aí, comecei a praticar e acabei me apaixonando e nunca mais parei. Já tem 7 anos aí que eu estou fazendo isso. E uma coisa que me prendeu muito às artes aéreas foi realmente o desafio de se superar sempre, né? Então, isso foi uma coisa assim que fez com que eu me apaixonasse pelas artes do circo. Foi basicamente isso, foi assim que eu comecei. Entendi. Então, o primeiro contato foi através do seu pai, né? Isso. Ele viu, achou interessante e me chamou para conhecer. Bom, não, eu imagino ele hoje. Hoje ele já acostumou, né? Mas no início, vendo você descer lá de cima, se jogar só com um pedaço de pano, né? Ele fica mais seguro. A minha mãe que ficava com mais medo. Culpando seu pai, né? Por que você apresentou isso para ela, né? Então são 7 anos de trajetória só no tecido? Ou... Isso. Não, contando tudo, todos os aparelhos que eu já pratiquei já tem 7 anos. Assim, o tecido, na verdade, é o que eu tenho mais tempo de prática, que é o meu principal aparelho. Mas a faixa deve ter talvez uns 5 anos, o mastro tem uns 3 anos, então assim depende. O legal do circo é que tem vários aparelhos e você nunca enjoa. Se você, por acaso, enjoar de um, tem mais 5 para você aprender. E todos eles são muito diferentes. Tudo bem que a base de um ajuda na base do outro,
mas são truques específicos que você vai aprendendo. Então, assim, não tem nem como enjoar. E você falou desse primeiro contato, né? E desse, vamos dizer, medo de... Não medo de altura, né? Mas estar nas alturas eu acho que é um desafio, né? E você sempre gostou de atividade física. Para você foi complicado a questão da força ou é algo que para você naquele momento estava tudo bem, subir no tecido e ter aquela prática também de pegar, né? Como que foi esse início, assim, as dificuldades iniciais, além da altura? Então, a questão da força não foi um problema para mim, porque eu já estava treinando calistenia já tinha uns 3 anos, eu já tinha inclusive competido no CrossFit, então assim, eu já tinha uma força que me deixava confortável, eu não tive essa dificuldade no início. O principal problema para mim foi psicológico mesmo, foi conseguir entender que eu estava segura, me confiando a minha vida num pedaço de pano, isso para mim foi muito difícil, porque eu confio no meu braço, mas confiar num pedaço de pano para mim era novo. Então, esse foi o principal desafio, mas em relação à força, para mim não teve esse desafio, né? Porque eu já estava ok. Então, foi assim, você iniciou ali como uma atividade a mais, né, na sua vida, porque você já fazia calistenia, né, já tinha esse histórico. E quando que você passou a levar mais a sério, no sentido de talvez eu queira participar de uma competição, ou talvez eu queira dar aula, qual foi o primeiro passo assim que você falou, não, isso é legal e eu quero me dedicar ainda mais a isso, não só como uma atividade física? Então, eu estava passando por um processo de que eu estava nessa de querer me superar, querer superar os meus medos de fazer os movimentos, e aí eu comecei a me permitir fazer umas quedas, começar a apresentação na própria escola que eu estava tendo aula. De vez em quando rolam umas apresentações de umas praças, nas praias. E aí eu comecei a me desafiar. Eu não quero montar uma sequência, eu quero botar uma quedinha, eu quero botar um movimento que me desafie um pouco. E aí, quando eu já estava pegando esse ritmo de conseguir conquistar novos movimentos, pandemia, todo mundo em casa. Aí eu falei, ferrou. Quando isso passar, eu vou voltar a ser a pessoa que eu era com total medo, insegurança de novo e talvez fraca, sem força, porque a gente não tinha como treinar nem musculação, não tinha como ir pro CrossFit, não tinha como fazer nada, a gente só tinha que ficar dentro de casa. Como é que ia ser? Então eu me apavorei, pensando que, caraca, eu vou ficar fraca de novo. O que eu vou fazer? Eu montei o meu CT em casa. Eu peguei as economias que eu tinha, eu instalei uma barra, eu comprei 52 quilos de anilha, eu comprei uma barra para agachar, eu montei um rack de agachamento, eu comprei uma barra de polidense, eu instalei com um serralheiro um tecido em casa. O meu avô, ele tem uma garagem alta de 3 metros. Não é muito, mas já dá para fazer muita coisa. Pelo menos movimentos de figuras, combos, uma queda bem, bem pequena, dá para fazer. Com 3 metros já dá para se virar. E eu continuei treinando, então todo dia eu treinava uma coisa diferente. Hoje eu vou treinar musculação, eu ia, treinava com as minhas anilhas que eu tinha comprado. Hoje eu vou treinar o pole, aí eu ia e treinava o pole. Amanhã eu vou treinar o tecido, aí eu ia e treinava o tecido. Comprei uma faixa, comecei a fazer aula online com um artista de um circo. Aí, assim, eu fui me virando em casa, eu fiquei muito tempo treinando só em casa. E foi exatamente o tempo que eu mais evoluí, que eu mais peguei confiança, porque eu estava treinando todo dia para não ficar maluca. Então, assim, e depois que eu voltei, pandemia tá passando, já podemos treinar de novo nas praias, já podemos fazer aula de novo, eu já era outra pessoa. Eu já estava conseguindo fazer mais coisas, já estava um pouco mais forte, então eu não tinha perdido o condicionamento e nem a coragem que eu tinha ganhado. E aí depois eu tomei a decisão de mudar de escola, eu fui para uma outra escola onde eu tive uma professora que acreditou muito em mim. Ela tinha muito mais paciência, e aí ela realmente começou a me passar movimentos que me desafiavam muito. E aí eu comecei a ver que, cara, eu acho que eu levo jeito para isso. Eu achei que não levava, porque eu tinha muito medo, muita insegurança, mas aí isso foi passando. E aí eu comecei a ficar confiante. E sempre treinei bastante, tipo assim, eu fiquei com hiperfoco nesse negócio, né? Só falava disso, toda semana só fazia isso, umas 3, 4 vezes por semana eu estava lá me pendurando, quando não estava fazendo aula, eu estava me pendurando em outro lugar. Fiquei com hiperfoco total. E aí um amigo meu começou a jogar uns verdes assim. Você nunca pensou em dar aula? Eu falei, não, não tô pronta para dar aula. Ninguém nunca me ensinou como dar aula. Como é que eu vou começar a dar aula? Dar uma de maluca? Aí tá, nesse momento eu já tinha uns 2 anos de prática.
Mas aí eu comecei a pensar, será? Porque na escola que eu estava, me chamaram para ser monitora. E o monitor, ele tem a missão de ajudar os alunos iniciantes, de auxiliar. Geralmente é um aluno mais experiente e ele tem essa missão meio que de um subprofessor, digamos assim, né? Ele não sabe tudo, mas ele sabe o básico para ajudar a ensinar. E aí eu comecei a pensar, pô, será que eu levo jeito para isso? Eu gosto de ensinar, por que não? Esse meu amigo, ele era professor de um CrossFit. E aí ele me chamou, pô, Duda, você não quer que eu fale com a dona? Aí quem sabe você começa a dar aula lá. Aí eu fiquei pensando, poxa, pode ser uma opção. Para você poder dar aula de tecido, você não precisa de uma formação técnica. Você precisa de prática, né? O circo, ele é notório saber. Então, assim, você ensina aquilo que você aprendeu. Não exatamente você precisa de uma faculdade nem nada. E o circo também não rege sobre o CREF. Você não precisa de uma faculdade de educação física para ensinar arte circense. Porque você não aprende nada de arte circense na faculdade. Então, não tem nem como eles quererem, né, pegar essa posse. E aí eu comecei, tudo bem, vou dar uma chance. Ele fez todos os trâmites, né, a burocracia, falou com a dona permitiu, comecei a dar aula lá. E lá eu ganhei alguns alunos. E aí eu comecei, o negócio começou a fluir e, cara, foi dando certo, assim. Não era uma coisa que eu esperava, eu tava achando que ia ser só um hobbyzinho que eu ia ter, porque eu gostava mesmo. E tá, foi fluindo. E aí depois eu acabei mudando de local através desse pequeno número de alunos que eu ganhei naquele CrossFit, que era pequenininho. Eu fui indicada para dar aula num local bem maior, numa arena poliesportiva. E aí, ali o número de alunos foi aumentando. Daí, ganhei mais alunos, a gente começou a fazer eventos de mostras artísticas. E aí, realmente, a coisa foi ganhando corpo. E eu vi que, assim, o Voares naquela época não tinha nem nome. Era tipo aula de acrobacias aéreas dada pela Duda. Era só isso. E aí eu comecei a ver que, cara, isso tem potencial para virar uma marca, para virar uma empresa. E aí nasceu o Voares. Eu sempre fiz tudo, assim. Eu dei o nome, eu escolhi o nome, eu que fiz a logo, eu desenhei a logo, eu sou ilustradora também, então sempre fiz toda essa parte de identidade visual da marca. E aí a coisa começou ganhando corpo, e aí eu realmente vi que, caraca, talvez isso seja um novo caminho para minha vida, será? No momento em que eu comecei a fazer as atividades do circo, eu também estava fazendo faculdade de arquitetura, né? Então eu sempre fiz os dois, assim. E aí eu comecei a ficar um pouco pensando, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer do meu futuro, né? Tô fazendo uma faculdade, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu gosto, assim, de praticar, com o que eu tô trabalhando hoje. O que eu vou fazer? Bom, eu decidi dar uma chance. Eu acho que a gente não pode passar a vida inteira sem dar a chance pro nosso sonho, poxa. Pode não dar certo? Pode, mas a gente tem que tentar. Então eu tomei essa decisão de que eu queria tentar de verdade. E aí, todas essas escolhas me levaram ao caminho de hoje ter uma sede, né, que eu achei que seria impossível antes de eu, sei lá, ter uns 40 anos, talvez, ou reunir muito dinheiro. Mas aí eu percebi que, na verdade, o que a gente precisa é de um pouco de coragem, cara de pau, e é isso, atitude. Que aí as coisas vão acontecendo, né? E é mais ou menos isso. Nossa, assim, foi muito rápido, né? Desde quando você começou, se eu entendi a cronologia, né? Vamos botar que você começou em 2018 por aí, né? 2019. 19. É. 2019, pandemia em 2020, no ano seguinte, treino em casa, treino na garagem, até quando abrir um pouco, né? Flexionou ali a pandemia, vai dar aula sobre o que você aprendeu no ano passado já, entendeu? E você pôs a cara, fez ali, fez acontecer e tão rapidamente já teve alunos com você. Como que foi também esse início de divulgação, né? Porque acredito que não era algo muito difundido nas cidades próximas aqui. Uhum. Ainda não é. A maioria das pessoas sequer sabe o que é. O meu principal desafio é conseguir falar para as pessoas o que é acrobacia aérea de circo. Então, assim, as pessoas conhecem razoavelmente o tecido, porque já viu na TV, já viu no circo, mas o resto nunca nem ouviu falar. Então, aproveita a oportunidade para você explicar melhor o que é cada uma dessas coisas. Então, o tecido, ele é um tecido de poliamida, 100%, ele não tem nenhum elastano. Tem até alguns que têm uma porcentagem de elastano, mas isso é para quê?
faz referência à elasticidade do tecido. Dependendo do movimento que você for fazer, é melhor ser um tecido mais elástico para ele não te dar tranco e não te machucar. Mas, dependendo de outros movimentos, é melhor ele ser um tecido muito duro, sem elastano. Então, assim, ele é basicamente um tecido, não pode ser usado qualquer tecido, ele não é um lençol, não é uma cortina, é um tecido específico que se chama poliamida, liganete. E é isso, não tem, assim, tem algumas pessoas que usam outros tipos de tecido, mas não é a mesma coisa. Esse é o que melhor funciona, ele é muito resistente, ele não rasga, já me perguntaram se ele rasga, não, a não ser que você pendure um carro nele, aí realmente eu acho que ele não vai aguentar. Mas uma pessoa, pô, até 200 quilos, tranquilo, pode se jogar à vontade que ele não rasga. Agora vamos ao mastro pendular. O mastro, ele parece com o pole, só que ele é emborrachado e ele é solto na base, né? Ou seja, ele só é preso em cima. E ele fica pendulando, né? A graça dele é realmente essa, ele pendula. E ele tem um grip, uma pegada mais firme que a do pole, ele escorrega menos. E ele, assim, na minha opinião, ele é mais divertido que o pole. Mas agora, já puxando o gancho para o pole. Pole, né, é um tubo de inox que a gente usa para fazer também várias acrobacias e ele é fixo. Ele parece um pouco com os postes da rua, assim, se a gente parar para pensar. O material que é diferente, porque ele não te machuca. Ele, inclusive, escorrega mais que o mastro, como eu tinha comentado. Por isso que eu acho que ele é até um pouco mais difícil. Agora, corda lisa. A corda lisa é como se fosse um... Como é que eu vou explicar? É um monte de algodão trançado e eles se juntam tipo, eu chamo ele de lombriga. Quando eu vejo assim, o que eu vou explicar como é que é uma corda lisa para uma pessoa? Pensa numa solitária. Uma solitária, uma lombriga. É tipo isso. Assim, você olhando é um negócio meio esquisito. Mas ele meio que tem as funções parecidas com a do tecido. O que você faz no tecido, você faz na corda, né? Mas nem tudo que você... Por exemplo, como o tecido ele tem duas faixas, a gente tem um tecido inteiro e ele tem duas faixas, né? Porque a gente divide ele no meio. A corda é uma faixa só. Então, se você quiser usar o tecido, tipo, junto, é a mesma coisa da corda. Dá para fazer tudo que você faz no tecido, faz na corda no tecido. Que mais? Faltou algum? A faixa. A faixa também tem duas partes, né? Tipo, dois tecidos, assim, que é um pouco mais rígido do que o tecido acrobático. E ele parece um pouco com as argolas da ginástica. Se for para comparar com alguma coisa, pensa no Zanetti, nas Olimpíadas, nas argolas da ginástica. É o mais perto que tem do circo, as faixas, né? Tanto é que é o principal aparelho que os homens gostam. A faixa, por quê? Muito movimento de força, condicionamento, tem essa diferença, né? Agora, o tecido já tem menos adeptos homens. Essa, inclusive, é uma grande dificuldade que as acrobacias aéreas têm, de ter mais adeptos homens, né? A maioria é um público feminino, justamente porque tem uma beleza estética muito grande. Eu acho que isso intimida um pouco os homens. Verdade, faz sentido, faz sentido. Inclusive, numa das suas apresentações, numa das suas aulas, né? Eu acho que foi até um rapaz que te incentivou, eu vi ele fazendo e sempre é diferente, né? A execução da mulher, a execução do homem, a explosão, a beleza, mas é muito interessante que ambos conseguem ir da sua forma, né? Fazer as apresentações. Bom, vamos lá, é muita informação. Deixa, todas, assim, são artes circenses, correto? Isso. Mas você já trabalhou em circo alguma vez? Nunca trabalhei em circo. Não tive essa experiência ainda. Eu também não sei se eu tenho tanta vontade. Por quê? Porque geralmente, quando você pratica esse tipo de arte, você é mais valorizado como professor ou como empresário do que como artista em si, né? Infelizmente, nos circos ainda tem muito maus tratos, tipo assim, relação trabalhista não é muito legal. Então, eu tenho até um amigo que ele foi trabalhar num circo em Portugal e ele foi agredido pelo dono do circo, porque ele não podia trabalhar naquele dia porque ele tinha lesionado a mão. E o cara quis bater nele. Enfim, deu maior confusão e, infelizmente, isso é muito comum, né? Assim, em relação trabalhista, não é muito legal no circo. Mas claro que depende do local que você vai trabalhar. Mas eu tenho um pouco de receio disso. Eu acho que eu não me enquadro muito nesse ambiente. Não vou dizer que eu não tenho vontade de simplesmente um dia fugir com o circo e fazer uma temporada em algum. Talvez.
Mas eu sou uma pessoa muito caseira, eu não gosto de estar longe da minha família, longe das pessoas que eu gosto. E eu, sinceramente, me encontro mais como professora do que como atleta e artista em si. Gosto dos dois, mas eu amo muito ser professora, poder ver os alunos melhorando, evoluindo. Porque quando você é professor, você consegue, tipo, marcar as dificuldades deles e ver quando eles finalmente conseguiram superar aquela dificuldade. Tem gente que o sonho era fazer um esquadro. Demorou um ano para a pessoa conseguir fazer, mas aí você vai falar, você lembra que o seu sonho era fazer um esquadro? Hoje você fez o seu primeiro esquadro, você lembra? A pessoa, caraca, é verdade, olha só. Sabe, isso é uma realização muito grande, porque não é só a realização do aluno, como também do professor, é um trabalho conjunto. Então eu gosto muito disso. E como que é para você receber essas expectativas, acredito eu que tenha, né, dessas alunas que chegam? Porque, como a gente falou atrás, não é muito difundido aqui na cidade, nos arredores. Então, acredito que os novos alunos, as novas alunas, né, seja homem, seja mulher, acredito que a maioria seja mulher, como você falou, eu acredito que elas chegam com muita, com muita dúvida, né? Mas também com uma empolgação de fazer algo tão diferente. Então, trabalhar com essa empolgação, essa expectativa de vamos lá, você consegue, e como é para você esse sentimento de a aluna conseguiu fazer a figura, conseguiu fazer a queda, como que você se sente assim como professora? Então, uma coisa que eu acho engraçada é que muitas alunas me procuram pensando assim: eu quero fazer uma atividade física, mas eu odeio academia. Quero fazer algo diferente. Aí o que acontece? A pessoa começa as atividades do circo, vê que tá com dificuldade em ganhar força, aí eu vou e falo o quê? Poxa, se você fizesse musculação, ó, tu tava evoluindo mais rápido, ó. E de repente a pessoa começa a fazer musculação para poder melhorar no circo. Isso que eu acho engraçado, eu chamo até de que isso parece uma pirâmide. Você entra tentando fugir da musculação, mas aí você gosta tanto de uma atividade que você vê que vale a pena fazer musculação, porque apesar de ser meio chatinho, vai te ajudar. Então, às vezes, tudo que você precisava era alguma coisa que te incentivasse. Algo que você gostasse tanto que, pô, esse mal aqui vale a pena para eu conseguir esse bem que eu gosto tanto. Então, isso deixa a gente muito mais incentivado, né? A maioria das minhas alunas faz musculação, mesmo as que falaram que não queriam fazer de jeito nenhum, para poder melhorar nos aéreos. Eu sempre fiz muito treino de força. Como eu sempre gostei muito de fazer atividade física, eu sempre fui muito focada em treinos de força. Como eu sempre treinei também calistenia, e a gente faz muita puxada, muita barra fixa e tudo mais, eu sempre passei muito isso nas minhas aulas. E aí, eu faço questão também de ser realista. Quando eu vejo que chega uma aluna mais pesada, por exemplo, uma aluna com porte grande, assim, por exemplo, uma mulher de 70 quilos, para ela conseguir fazer uma puxada, uma barra fixa, vai demorar. Porque ela já está trabalhando com uma alta carga. É diferente de uma mulher que chega para mim com 50 quilos e fala, quero fazer uma barra. Ela vai conseguir fazer em alguns meses. Às vezes, uma mulher de 70 quilos vai demorar um ano para conseguir, porque ela já está começando com um peso maior. Então, isso faz muita diferença. E eu faço questão de ser realista. Eu falo, olha só, a sua estrutura corporal, você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque eu já vi muitas pessoas com a mesma estrutura corporal igual a você, conseguindo. Você vai conseguir. Você só não pode desistir. E aí, eu acho que é importante a gente dar essa realidade para a pessoa também para não frustrar. Porque eu vejo muitos, até mesmo muitos cursos que o pessoal chega prometendo assim, 0 espacate em 7 dias. Faça sua primeira barra em 3 meses, desconsiderando peso corporal, qual era a atividade que ela fazia antes, se ela veio do total sedentarismo ou não. Isso faz muita diferença. Como eu já fiz várias atividades físicas, eu sei mais ou menos o que esperar quando, por exemplo, chega um aluno da dança e fala para mim que, pô, quero começar as atividades do circo. Eu já sei que ele vai, talvez, ter um pouquinho de dificuldade de força, mas vai ter uma linha de corporal bonita. Se chega uma pessoa do CrossFit, eu já sei que vai ter força, mas provavelmente a mobilidade é ruim. Então, assim, eu vou notando padrões. Se chega uma mulher do polidense e fala, poxa, eu quero começar o tecido, eu já sei que a pessoa vai ter mais facilidade porque os movimentos são parecidos. Então, eu acho que ajuda muito a gente conhecer outras atividades físicas para poder entender os alunos também. Então, assim, quando eles têm essa expectativa de, eu tenho o sonho de fazer esse movimento, é um processo que a gente vai entrar ali até a gente conseguir chegar naquele movimento. E é sempre importante ser realista. Fala, olha só, vai demorar, porque esse movimento é complexo. Ou não, olha, daqui uns 2 semanas, às vezes, você já vai conseguir.
quando a gente começa a dar aula, já tem um tempo, a gente consegue perceber o padrão corporal das pessoas e já dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo talvez possa faltar para ela conquistar aquele movimento. Porque são coisas muito específicas, né? Os movimentos que a gente faz no circo, nos aparelhos, não é em qualquer lugar que a gente faz. A gente não consegue substituir tanto pela musculação. Então, assim, mas tem movimentos, exercícios que a gente pode usar para auxiliar, exercícios auxiliares. Por exemplo, barra fixa, qualquer barra que você treine, seja na sua casa, se pendurando num galho, em qualquer lugar, isso vai ajudar você a ter força para fazer as puxadas dos aéreos, né? Que é o movimento mais importante que a gente tem como exercício. Bom, acho que é basicamente isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Foi? Não, respondeu bem. E me surgiu uma outra dúvida. Na verdade, uma constatação. Você me passou que são 7 anos, né? Em média já sendo praticante, né, de tecido acrobático e aos poucos inserindo outras modalidades. Isso. Mas a maior parte desses 7 anos já foi atuando como professora, né? Foi um pedaço pequeno ali desse treino inicial, dessa melhora de performance, e já você é professora e hoje você tem mais tempo como profissional instrutora do que como só uma mera praticante. É verdade. Então, e o quanto disso porque após, né, você falou que foi em 2020 o início, aí a gente 2019. citou no início. Não, como dando aula. Não, como dando aula foi, acho que 2021. 2021, certo. Isso. Dando aula a partir de 2021, e a gente citou no início da conversa as competições que você participou. Então, primeiro você começou como professora, o quanto que foi esse desenvolvimento de você como professora para chegar a uma competição e desempenhar uma boa apresentação e conquistar? O quanto foi importante essa trajetória como instrutora? O quanto que isso foi importante para você conseguir conquistar essas competições que a gente citou? Eu acho que, assim, te falar, é uma coisa meio contraditória. Eu gosto de competir, mas eu detesto ao mesmo tempo. Eu acho que o clima de competição é uma bosta. O dia você fica nervoso, assim, é um sentimento de bosta. Não gosto. Porém, a preparação para uma competição, você evolui anos-luz. Se você coloca um grande desafio como uma competição, você vai treinar muito e vai repetir sem cansar, porque você não quer passar vergonha lá no dia, né? Você quer fazer uma boa apresentação, você quer talvez tentar um pódio. Então, eu gosto muito do processo da preparação. Existe uma pessoa quando você está sem nenhum objetivo e existe outro tipo de praticante quando você tem uma competição ou uma apresentação para montar. Você treina muito, você evolui muito. Eu vejo isso nos alunos. Às vezes os alunos têm dificuldade de fazer movimentos básicos, mas quando você coloca uma apresentação, o cara fica especialista naquele movimento dentro de 1 mês, 2 meses, só porque ele está treinando loucamente aquilo ali, porque ele quer fazer bonito no dia. Então, eu pensei na competição mais como uma ideia de desafiar. Eu queria ter certeza, ou queria saber se... Cara, será que eu sou boa mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Eu quero saber se eu sou boa. Para saber se eu sou boa, eu preciso me colocar à prova do lado de outros praticantes, para ter essa certeza. E aí, quando eu me inscrevi na minha primeira competição, eu levei uma aluna, que é amiga minha também, falei, vamos nessa junto? Ela foi comigo. E a gente competiu e, cara, eu vi que, realmente, eu acho que eu tô fazendo um trabalho legal como artista. Tô gostando do que tá acontecendo. E aí eu comecei a receber esse retorno, né? Receber o overall aéreos. Isso pra mim foi uma realização muito grande. Falei, caraca, eu vi apresentações que eu jurava que, essa pessoa vai ganhar. Não vai ser eu. Não tem como, essa pessoa vai ganhar. E me escolheram. Então, falei, caraca, então eu realmente apresentei uma coisa diferenciada. Eu gostei de saber disso. Isso também aumentou minha autoestima como instrutora, como professora. Sem falar que quando eu vou competir, eu também levo o nome da minha escola, né? Eu levo o nome da minha escola como instrutora, como artista, como atleta. E quando eu levo outros alunos, eu também estou levando o nome do Voares, né? Então, a minha intenção era também levar o nome do Voares como uma metodologia. E aí, vamos ver. Acho que eu me perdi um pouco. Você não tinha me perguntado outra coisa nesse meio? Não, era exatamente isso. A influência de você como professora nessas competições, o quanto que isso influenciou para você
Tanto que você citou agora que você participou junto com uma aluna. Como que foi participar da competição com uma aluna, que até ontem estava iniciando ali, você explicando como. Uhum. Nossa, foi muito legal. Essa aluna, inclusive, ela me acompanha desde o meu início, né? E ela virou minha amiga pessoal, assim, uma das minhas melhores amigas. E aí eu achei muito legal que, assim, que ela confiou em mim, que eu apresentei para ela uma ideia louca de, pô, vamos competir em São Paulo? Ela falou, vamos, então bora. E a gente foi. E foi muito legal, cara. O processo de preparação, assim, é muito difícil quando você se coloca um desafio desse e tem que treinar sozinha. Porque você tem que treinar feriado, domingo, dia que as pessoas estão na praia, você está treinando, está ensaiando, e tem que passar várias vezes. E ensaiar em si não é legal, não, cara. É chato pra caramba. Ainda mais quando tá saindo ainda a coreografia, você tá montando. Então, você passar isso com alguém alivia muito o peso. Fica melhor, fica mais leve, fica mais divertido. Não fica menos insuportável esse processo, assim, de ganhar condicionamento pra coreografia, fazer a criação. Você ter alguém dando opinião, falando, pô, isso que você fez ficou legal. E se você fizer isso? Isso muda completamente. No Valinhos em Dança, que foi a segunda competição que eu participei, que eu levei agora duas alunas minhas, que também são minhas amigas pessoais, a gente foi de tecido trio amador. E foi uma loucura montar essa coreografia, porque a gente, assim, pensou em criar uma coisa completamente diferente que ninguém nunca viu. Vamos colocar 3 mulheres para falar sobre empoderamento numa coreografia no tecido, com um salto de pole dance, que é aquele salto de 20 centímetros, né? E quem usa o salto sabe que ele pesa. E quando a gente pensa em montar uma coreografia no tecido com um salto daquele, você tira todas as suas travas do pé. Ou seja, você tá basicamente só no seu braço. É uma coreografia que ela já ia ser mais difícil justamente por isso. Só braço, peso no pé, e sem falar de toda a temática de empoderamento que a gente queria colocar, a mulher como forte, como representante ali da sua própria força. E a gente conseguiu criar essa coreografia, só que assim, uma das minhas alunas, ela tinha mais dificuldade. E assim, ela basicamente só conseguiu fazer a coreografia inteira um dia antes da gente ir para a competição. E a gente ficou uns 3 meses pensando, vai dar tudo errado, não vai dar certo. E eu comecei a me culpar, porque eu estava como a pessoa que estava montando a coreografia e a pessoa que chamou ela para fazer essa apresentação comigo. E eu fiquei pensando, cara, será que eu fiz as escolhas erradas de movimento? Será que eu não consegui deixar a coreografia acessível o suficiente para ela apresentar com a gente? E eu me culpei. E eu fiquei assim pensando, caraca, será que vai dar certo? Mas eu sempre fiquei muito assim, não, vai dar sim. Tem que ter fé. Tem que ter fé, porque na hora a adrenalina vai dar um jeito. A gente vai conseguir. E aí eu não quis aliviar muito a coreografia, eu deixei ela se desafiar até o final. Não, fulana, você vai conseguir. E ela se sentia mal, porque ela pensava assim, caraca, se eu não conseguir, eu vou acabar com a coreografia das 3. Porque é aquilo, né? Quando você monta a coreografia em grupo, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se uma das pessoas tem muita dificuldade, não adianta você tirar 10 se a pessoa do seu lado tira 5. Todo mundo tem que estar junto. Então, a gente foi moldando a coreografia para ser acessível para as 3. E por mais que a coreografia só tenha dado certo no último dia, no último ensaio, no dia funcionou, deu certo e a gente ficou em primeiro. E eu achei muito legal que a gente teve uma ótima crítica em relação ao uso do salto, porque realmente é algo inédito. As pessoas não costumam fazer isso. Não costumam meio que misturar modalidades. Então, a ideia foi até misturar um pouco da energia do pole dance com o tecido acrobático, e a gente levou isso. E a gente foi muito bem recebido, né, no nosso artístico. Nossa pontuação de artística foi muito boa. E a gente conseguiu ficar em primeiro por conta disso. Então, assim, foi uma grande realização para mim, como coreógrafa também. Porque eu vi que, cara, eu fiz certo. Eu não aliviei, deixei ela se desafiar. Essa aluna conseguiu. A gente montou, a gente conseguiu realizar e a gente conseguiu o primeiro lugar. Isso foi uma realização para mim. Eu imagino, né? Caraca, ali aos 45, né, do segundo tempo. Nada que uma produção não deu jeito. Imagina a sensação finalizou, né? Finalizou e vocês devem ter entrado em estado de êxtase. A gente comemorou demais, até chorou. Porque é um ambiente de pressão. Nossa, competição tem esse teor de pressão.
né? E como as suas alunas sentiram? Porque eu acho que era a primeira competição delas, você já tinha vivido uma, né? Então, Outras. isso. Foi a primeira competição de uma delas, mas a outra tinha participado comigo na primeira, lembra? Que eu falei que então, ela participou comigo de novo. Cara, eu acho que assim, foi um processo muito penoso, mas ao mesmo tempo muito, muito bom pra gente. Foi aí que eu percebi que não importa o desafio, a gente vai conseguir entregar. Não sei se 100%, mas vai entregar. Porque a gente realmente, assim, passou por muita coisa até conseguir entregar aquela coreografia. Ela não saiu 100%. Ela não saiu, tipo, 10 de 10 no dia. Mas ela saiu. Porque o perigo era ela nem sair inteira. Então, assim, eu não estava nem mais julgando assim, eu quero que hoje seja perfeito. Não, eu quero que você faça só o que a gente combinou. Se você conseguir fazer, é 10 para mim. E acabou. Não precisa fazer nada além. É só o que a gente combinou. Acabou. E, cara, deu certo, graças a Deus. E esse resultado veio graças a você ter escutado seu amigo lá, né? Que disse para você abrir a escola, fazer e dar A aulas. gente precisa de alguém pentelhando a gente para ter coragem. Porque a gente sempre acha que, cara, não é o momento certo. Eu ainda não sou capaz, eu preciso amadurecer mais para tomar essa decisão. Poxa, se ele não tivesse me enchido o saco, acho que eu nunca teria começado a dar aula. Eu nunca teria achado que eu era boa o suficiente para isso, ou que eu podia simplesmente começar a dar aula e que as coisas iam fluir. Nunca que eu ia achar isso. E hoje, há poucas semanas, né, você inaugura a sede própria da sua, da Ruari Circos, né? Vai fazer um mês, dia 10 de abertura. E a gente está falando desde 2021, né, o início é uma trajetória considerável. Muita gente passou ali pela sua avaliação, né, pelas suas instruções. Muita gente ficou, muita gente saiu. E você hoje chegar a realizar esse feito de ter uma sede própria, como que foi esse sentimento para você? Você chegou a pensar nessa construção toda, desde 2019 até a garagem, até praticar, até ouvir seu amigo fazer ali as primeiras aulas, chegar hoje e ter sua sede própria? Como que foi essa situação? Então, na verdade, até meados do ano passado, eu nunca tinha nem pensado nisso, assim, que isso poderia acontecer tão rápido. Na minha cabeça, eu pensava assim, poxa, talvez quando eu tiver uns 40 anos, acho que eu já vou ter dinheiro para poder investir e criar um espaço para mim. Mas só quando eu tiver uns 40 anos, que na minha cabeça já é a idade do sucesso, a idade que a gente está assim, menos na merda, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é muito pobre, sinceramente. Se não for herdeiro. E eu não sou. Então, assim, eu nunca nem tinha pensado que isso poderia ser possível de acontecer tão rápido. Mas o local que eu estava, infelizmente, ele estava falindo. E eu senti que ele estava vindo ao seu fim. Então, assim, a minha empresa estava funcionando dentro de uma empresa que estava falindo. O meu negócio estava indo bem. Mas se aquele negócio não desse certo, o meu também não ia dar, né? Eu ia ficar sem lugar para poder dar aula. E aí, o que eu ia fazer? Aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu invisto no meu sonho agora, ou eu deixo para lá e esqueço. Começo a estudar para concurso, vou fazer outra coisa da minha vida, faço bicos, sei lá, faço freelance com arquitetura. Aí eu tomei uma decisão, assim, eu vou tentar. Eu lembrei que tinha um local que eu tinha visto, acho que desde o início do ano passado, que eu até cheguei a pensar, poxa, esse local aqui ia ser legal, hein, para montar uma escola aqui, mas não dá para pagar agora isso, não. Vou deixar para lá. Eu deixei. Só que aí, quando eu comecei a sentir que o local que eu estava dando aula estava falindo, aí eu pensei, poxa, será que aquele local que eu tinha visto ainda estava para alugar? E eu fui procurar. E ainda estava para alugar. Aí eu comecei a pensar, caraca, será? Será? Aí eu comecei a falar com a minha família, falei com o meu parceiro, falei, estou pensando em alugar aquele lugar, o que você acha? Eu acho que você tem que fazer isso. Fui falar com a minha família, estou pensando em alugar um lugar, o que vocês acham? E assim, eles sempre me apoiaram muito. Eu acho legal que às vezes tem muitas famílias que, quando vem que você tem um sonho que não é muito convencional, eles vão falar, tipo, para com isso, cara. Vai fazer um concurso, vai estudar, vai fazer outra faculdade. Isso aí não leva ninguém a nada. Minha família nunca falou isso para mim.
Eles sempre me apoiaram em todas as apresentações. Tinha gente lá, alguém da minha família estava me vendo em todas as minhas apresentações. Eu devo ter me apresentado umas 20 vezes, talvez até mais nesse tempo todo. A cada ano eu me apresento umas 10 vezes, então, assim, tem muita apresentação e eles sempre estavam lá. E aí eu vi que eles sempre me apoiaram. E quando eu falei que eu tinha esse desejo, eles falaram, beleza, a gente pega a poupança que a gente investe em você desde que você nasceu e a gente vai dar ela para você investir no seu sonho. E foi isso que eu fiz. Peguei poupança, investi, fiz o projeto. Uma das coisas assim que eu vi que, cara, nada é por acaso. Eu acabei de me formar em arquitetura e meu primeiro projeto foi projetar o local que eu trabalho hoje. Foi projetar a minha escola. E o meu TCC foi sobre escola de circo, que eu tinha feito uma escola de circo para São Gonçalo, e agora eu projetei a minha própria escola. Então, assim, eu comecei a colocar à prova tudo que eu aprendi nos últimos 6 anos, e, cara, tá funcionando, tá dando certo, o local ficou funcional, ficou bonito, ficou estético. Cara, eu fiquei muito feliz, eu me senti realizada de todas as formas, tanto como professora, como arquiteta, e eu fiquei muito grata à minha família por eles terem me ajudado nesse processo, porque se eles não tivessem falado sim, eu não teria conseguido, eu não teria de onde tirar, eu não teria reserva para isso. Porque quando você abre um negócio, você tem que investir o dinheiro muito alto no início e aguentar um bom tempo de prejuízo até começar a dar lucro. É assim que funciona empreender no Brasil, é difícil. E quando você vive de arte, é pior ainda, porque nem todo mundo valoriza, né? Então, assim, foi um grande desafio e eu fiquei muito feliz por ter tomado essa decisão, né? Tanto é que, beleza, aluguei o espaço, comecei a fazer obra, porque ele não estava pronto para receber a atividade que eu faço. Comecei a fazer obra, fui aprendendo várias coisas nesse início, conheci muitos profissionais muito bons, inclusive, que deixaram o local que eu estou hoje lindo, do jeito que eu queria, exatamente igual ao projeto que eu tinha feito. E é isso, foram 4 meses de obra, né? E eu percebi que eu tomei a decisão certa, porque justamente em dezembro eu recebi a notícia de que o local que eu trabalhava ia fechar, né? Eles só, tipo assim, meio que esperaram só um mês, assim, realmente de aviso prévio, só para falar que então, vai fechar, tá? Imagina se eu não tivesse visto um local, não tivesse feito obra, eu tava ferrada, eu tava sem local, eu tava desempregada, eu tava em pânico. Então, eu acho que é muito importante a gente escutar nossa intuição e não perder a oportunidade, porque ela tem hora certa para acontecer. Se você deixa o time certo passar, talvez você não tenha outra chance. E a vida é muito assim. Às vezes você cria todo um cronograma para a sua vida, mas tem uma oportunidade ali que vai mudar todo o rumo da sua vida. Se você não escolher investir naquilo naquele momento, talvez você não tenha outra chance. E eu pensei muito assim, tem que ser agora. E aí é isso. Eu acho que eu fico um pouco insegura porque eu me sinto meio nova ainda, ou talvez imatura para pensar em ser a cabeça de um negócio, né? Isso deixa uma grande pressão sobre mim. Mas eu escolhi aprender, né? Escolhi aprender, escolhi tentar, e é isso que eu estou fazendo até então. Eu acho que suas alunas têm uma opinião completamente diferente do que você está pensando. Evidenciando aqui, a minha esposa, né, fez aula com você, as primeiras aulas, e ela me relatou para a gente fazer essa entrevista, né, que depois que ela teve aula com você, ela só teve aula com você e tentou ter aula com outras pessoas. Ela não consegue ter aula com outras pessoas, porque ela ficou apegada à forma que você explica, à forma que você dá atenção, à forma que você acompanha o progresso. Então, eu tenho certeza que se fizesse essa pergunta para suas alunas e ex-alunas, como a minha esposa, elas diriam exatamente o contrário. Elas evidenciariam o porquê do sucesso, o porquê de você ter chegado a uma sede própria e do porquê disso ser tão especial para você, porque é especial também para essas pessoas que estão junto com você no dia a dia, né? E eu acho que pode ser especial também para novas pessoas. Então é por isso que eu gostaria de saber como que, se fosse eu a pessoa, iniciaria essas aulas, talvez, vamos botar que eu queira fazer tecido acrobático, eu acho maneiro, difícil. Se eu quisesse iniciar hoje, como que eu entraria em contato, como que eu começaria as aulas? Comentando primeiro, né, que você tinha falado das alunas, eu sempre considerei muito importante saber acolher bem as pessoas. Porque eu percebi que as pessoas não procuram uma atividade lúdica assim,
apenas porque é bonito, porque quer fazer uma coisa diferente. Às vezes é muito para desestressar. O tanto de alunas que eu tenho que já me deu vários feedbacks falando assim, Duda, eu tenho depressão, as aulas me ajudam muito, ou assim, cara, eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu tô passando muito estresse no trabalho, eu preciso fazer uma aula só para esquecer um pouco dos problemas que eu tô passando na minha vida. E às vezes aquela uma horinha do seu dia que você vai fazer uma atividade lúdica, assim, que você ri um pouco, conversa com outras pessoas, faz um esforço, faz uma atividade física, nossa, já muda todo o rumo do seu dia, todo o seu sentimento. Então, eu sempre vi que, assim, sempre tentei fazer o Voares ter esse teor de acolhimento, de escuta, né? De olhar um aluno, ver que ele está com a cara meio fechada e perguntar, fulano, o que aconteceu? Você dormiu bem? Você está comendo bem? Às vezes notar que uma pessoa não rendeu legal aquele dia porque ela pode estar com alguma pendência na vida dela. E às vezes só você perguntar, tá tudo bem? Às vezes a pessoa só precisava conversar um pouco sobre aquilo. Então eu vejo que o professor também é meio psicólogo, né, em muitos momentos. Mas eu acho que isso faz toda a diferença, né? E, assim, muitas histórias que eu escuto durante o tempo, eu tenho aluna policial que fala assim, Duda, às vezes eu venho pra cá e eu não consigo nem fazer nada, que eu tô super cansada, eu tô virada, mas só de estar aqui, nossa, já deixa outro ar pro meu dia. Só de estar aqui, só de vir aqui, ver as meninas fazerem um negócio bonito, nem sempre eu consigo fazer tudo, mas, poxa, já dá outro ar. Então, assim, o acolhimento sempre foi muito importante. E você, querendo começar, quero começar hoje, como é que eu vou entrar em contato? Você pode entrar em contato tanto pelo Instagram, que é o principal chamariz, ou pelo Google. A gente está no Google também, se você pesquisar lá atividades de circo em São Gonçalo, a gente vai aparecer. Se você pesquisar no Instagram, circo em São Gonçalo, vai aparecer. Aí você pode chamar pelo WhatsApp. Então, assim, quem faz todo o atendimento, toda a recepção sou eu, porque o empreendedorismo funciona assim no início, né? Até a gente conseguir ter outras pessoas para ajudar, a gente tem que ser multitarefas, multifunções. E eu faço essa recepção, eu que vou dar a sua aula experimental, vou saber o que você está procurando, se você quer o tecido, se você quer um mastro ou outro aparelho, vou indicar qual é o melhor para você começar. Se você for iniciante, eu diria para você começar na lira. A gente também tem lira, mas quem dá é outra professora. Ou começa na lira, no mastro, no tecido gota, que assim, são opções um pouco mais fáceis de começar. Por exemplo, a faixa não é um aparelho que eu daria para um iniciante começar. Alguém que vem do sedentarismo, porque ele já desafia um pouco mais. Então, assim, a gente vai fazendo progressões, né? O tecido, ele costuma abraçar todo mundo. E geralmente é o que a galera mais procura, é o que mais aparece também, né, do circo. Então, seria essa forma que eu iria te recepcionar. Eu ia fazer sua aula experimental, e daí você ia decidir se você gostou ou se você amou. O arroba do Instagram? É @voarescircos. @voarescircos. Aí eu só chamar lá também eu vejo as aulas disponíveis, horários. Isso, tem um link lá que tem, assim, tudo que você precisa. Como falar pelo WhatsApp, precisa de mais informações, só me chamar. Tem também nosso site, que a gente faz a venda dos planos de aula por um site, que você também pode ir lá. Tudo muito prático, assim. Qualquer dificuldade que você tenha, é só chamar no WhatsApp, que eu também explico. E funciona assim. Bom. Então fica aí o convite, né, para quem tem um desejo de iniciar nas artes circenses, nas acrobacias aéreas, né? Há algumas opções aí para vocês e vou dizer a verdade, a recomendação da professora Duda é das melhores. Foi uma breve entrevista, a gente vai fechar por hoje. Muito obrigado, Duda, Eu que agradeço. por participar desse processo. Também é a minha primeira entrevista, esse início. Então, espero que seja um recorte de algo que eu vou guardar com muito carinho, porque eu tenho certeza que futuramente isso vai ser muito valioso, sabe? Ter uma entrevista com participante desse porte. De novo, obrigado. E é isso. A gente encerra por hoje. Tchau, tchau.